vocês do projeto Hospitalar. O grupo é formado por Matheus Alfredo, Wellington Divino, Arthur Henrique e Gilmar Sandra. A saúde brasileira está em um estado lamentável. Falta de tudo, mas falta principalmente leitos dos hospitais. Situação de muitos profissionais da área da saúde. Isso todos nós sabemos. E dando início com essa dica, eu vou lá ver a solução para essa questão. A saúde no Brasil está muito precária. E a cada dia que passa, tentamos suprir essa necessidade, seja por bons atendimentos, bons resultados ou bons equipamentos. Eu fui pensando nisso que o grupo desenvolveu esse projeto com a Câmara Hospitalar da própria ETEC Rubens e Faria Souza, onde pudemos pôr em prática todo o nosso conhecimento adquirido durante o curso. Voltamos à nossa questão para os materiais utilizados pelos alunos de enfermagem, ou seja, essa Câmara não sofre todo o que seria um esforço que nós vamos utilizar no hospital da verdade. Mas como ela está sendo uma peça essencial para os futuros enfermeiros, ela é a peça que pode ser exposta em toda a nossa ideia. E está sendo essencial para esse trabalho, foi essencial para esse trabalho. Por mais simples que pareça o nosso projeto, foi adquirido todo o tempo que nos foi dado, analisando o que seria modificado, trocado ou substituído, com risco de ser cancelado, muitas vezes eu ouvi isso. Mas a gente está aqui para apresentar os fatos convictos e argumentos que realmente a gente pode pôr em prática para vocês. O trabalho para terminar o regimento segue os seguintes tópicos, como desenvolvimento, descrição, efeitos encontrados, não escopo, que serão explicados detalhadamente para vocês, a parte de orçamento, também com uma tabela de comparação de uns preços, que também será explicado mais detalhadamente, manual de operação, manual de manutenção, para bom cuidado com a cama, já que ela foi pintada, aliás. Resultados obtidos e, por fim, considerações finais. E só. Essa é a parte do desenvolvimento. Além disso, colocou no programa também a parte do PTCC, onde desenvolvemos e buscamos o projeto. As seguintes tarefas seguem a desmontagem, as fotos e estudo da cama. Durante a etapa seguinte, já é o DTCC, onde podemos fazer a identificação das partes, pesquisa em campos e outras tarefas que foi dada pelo grupo. Além do espaço maior, é o espaço onde foi deixada a cama para soldagem, que aliás foi feita pela própria escola, pelo qual. Ali no final, junto com um monte de tarefas organizadas, está a elaboração e a finalização do TCC. Com as datas iniciais internas, conseguimos fazer tudo nesse tempo. E sobrando até mesmo uma data final para ensaiar. Então, essa foi a parte toda do desenvolvimento. Durante a parte também sobre a soldagem, ficou discutido o que seria cancelado ou até mesmo feito mesmo, sem deixar para trás. Apesar que nós não tínhamos ideia que poderia ser feito a soldagem aqui na escola, até o próprio college dizer que sim, ele podia fazer. Falar um pouco sobre a cama. Essa é uma cama standard, modelo Fowler. Ela recebe o nome por causa da inclinação da cabeça. Cabeceira, que seria de joelhos, que é Fowler e semi-Fowler, uma inclinação de 45 graus. O material dela é de ferro, ela foi feita com chapas de 4 mm, laterais de 25 mm, 1900, aproximadamente 900, também 1000 mm de comprimento. Pintura existente somente na cabeceira e traseira da cama. Seu acionamento é feito através de 2 manivelas. E no estado que ela estava, resultava bastante defeito.
Os defeitos de contrato foram acabamento de pintura, de seccionamento na cabeceira e piseira. Na verdade, toda a parte da cama, ela tem uma pintura chamada pintura martelada. É uma pintura antiga, mas pouco usada hoje em dia. A gente, com o estudo do trabalho, pintamos ela por inteiro. Outros defeitos também foram os suportes da manivela quebrados por falta da mão feita. Recebemos uma reclamação de uma aluna, que nos indicou também, falando sobre a manivela, que ela caía toda hora, devido ao esforço que eles faziam. O eixo com falta da roupilha. Isso foi a primeira coisa que notamos quando avaliamos a cama. E fios de fixação soldados, de manutenção. Também fizemos toda a troca dos elementos de fixação para facilitar a manutenção ou a troca de qualquer peça da cama. Estado de pintura irregular para a ferrugem, no seu diâmetro. Ali, que seria a primeira foto, seria o eixo rompido. Você pode notar que a abertura dele é visivelmente grande e pode também se esforço com a aparecimento de ferrugem. Ao lado está os fios que a gente deve serrar para ser tirado. Ali, que seria estamos segurando o suporte para a manivela. Devido ao grande movimento que eles fazem, a remoção dessa pautinha mantelada fez que aparecesse essa ferrugem, devido ao tempo que estava necessitado. Do eixo também, a aparição de ferrugem. Ali, geralmente, não sofre nenhum impacto, mas mesmo assim, houve um aparecimento. Aí a parte do eixo também, ali onde aparece a parte de ferrugem, onde sofre maior atrito, né? E a remoção da tinta. Ao lado, seria um exemplo dos pinos, quando eles estavam montados. A gente nós buscamos melhorar tudo na cama, pensando na melhoria de qualidade de enfermagem, tanto para eles quanto nas camas, que realmente estão nos hospitais. Mas algumas ideias ficaram no não escopo. Vou falar um pouco sobre não escopo. O que seria não escopo? São tudo aquilo que a gente poderia ter feito nos projetos e a gente não conseguiu fazer. Uma delas seria a verba. Ali são o motor, os freios e a pintura eletrostática à volta. Esse aí é o motor CHP da Bosch. Tem construído uma carcaça de aço zincadas e abotoadas, e ligando soldas. É um processo moderno de estampagem que dá um bom acabamento perfeito. E pode oxidação dos estudantes. E além disso, ali, você pode notar ali, ó, esse motor, ele tem um recartilho onde pode fazer essa multiplicação, que ele é usado. Ou também já outro motor com eixo ali, com tipo chaveta. Essas aí são algumas características técnicas do motor CHP. O que nós vamos usar a do mesmo, que seria 9390-453-008, é o nome do tipo de motor. Ele não tem hélice, sem hélice. A tensão dele é 24 volts. O consumo máximo seria 5 amperes. A potência máxima é 12 watts. O torque máximo seria 7 Newton. E sentido giro seria CW e CCW. O que seria isso? Seria sentido horário e sentido anti-horário. E a velocidade dele seria uma velocidade. E a rotação seria 45 RPM. Essas aqui são algumas aplicações desenvolvidas com motores. Seria incubadoras, etiquetadoras automáticas, display de propaganda, bombas hemodiálise, acionamento de portas automáticas, esteiras volantes, cama hospitalar, como projeto, máquinas seladoras e máquina de pressão. Eu já, com alguns cursos, já vi até churrasqueira
churrasqueira é feito depois de tipo de motor, que é automatizado. Uma coisa que eu faço do motor. O motor, ele é potencialmente para estudo, não para o nosso projeto. E para quê? Para a gente fazer uma sugestão para o projeto futuro, poder automatizar o nosso projeto. Que seria uma bem viável. Ele vai estar aberto para a parte mecatrônica, poder fazer no futuro um CC. Aí agora vai um vídeo agora, como seria essa aplicação na câmera. Como vocês estão notando, ali tem um motor da CHP, que não está no lugar não. E ali é movido ali por uma corrente, é ligado ali uma engrenagem que faz a cabeceira subir. A única não está lá. Se fosse o nosso projeto, seria dois motores, seria um motor aqui, constituído por duas manivelas. Esse é só um exemplo de aplicação, que pode ser no futuro, no TCC, a automatização da cama hospitalar. Agora eu vou falar agora sobre as lojinhas, seria as travas, né? Os freios. A nossa câmera não teve freio, continua no escopo. E por quê? Por causa que, por motivo assim, de modificar a cama no futuro, a gente não conseguiu colocar os freios nela. E seria esse freio, seria uma freio de plástico, que tem uma trava ali, onde é acionado os pedais, para que ele não lave o posto da câmera. Esse é um freio de 100 mm a 75. A largura da roda são 32 mm. E a carga máxima seria 100 kg, que é a nossa câmera. Vou falar um pouco sobre a pintura eletrostática a pó, que é o mais moderno recurso para o tratamento de superfície. O que seria? Seria um jateamento de partículas na peça com cargas negativas. E com isso, ela ia atrair a pintura na peça, e depois desse processo, ela vai numa estufa aquecida a 200 graus, aonde ela vai fazer a fusão dessa pintura. E aí vai ter uma película de mais ou menos de 50 a 60 microns. Isso seria uma pintura ideal para o nosso projeto. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre o escopo. O escopo é o que a gente fizemos, que estava no medida do possível o que a gente pode fazer. Então, os tópicos são grade lateral, suporte de estouro, novos elementos de fixação, soldagem e pintura. Então, nós achamos muito importante a colocação da grade na cama, porque pacientes, certo tipo de pacientes que, olha, se caso caem da cama, pode agravar uma enfermidade, né? Dependendo da situação. Essa imagem aí dessa grade foi o que encontramos para o modelo standard. Como o valor de mercado dela é R$240. Como a gente não tinha esse dinheiro por orçamento, ficamos com o material que a gente tinha mesmo aqui na oficina ou nós mesmos, no grupo. Essa cama, por exemplo, foi feita com um cano de piscina. Daí foi uma maneira econômica e criativa que achamos de fazer essa grade. Daí foi soldado mesmo na oficina, quando o colaborador da office, e também teve parte, devido ao material ser um pouco fino dentro da piscina, o professor Kerno também ajudou uma solda MIG no trabalho dele. Solda MIG é com gás, né? Gás de... Então, isso que eu tinha para falar. Suporte para soro. Também achamos importante a colocação do suporte para soro. Os suportes para soro são largamente utilizados nos mais diversos tipos de infusão, que somam um total de 80% da participação
Tem no hospitais o negócio de soro, que é pendurado naquele ganchinho. E tem o medicamento também, né? Então são 2 ganchinhos para cada cama, né, certo? O suporte para soro que a gente chama tipo, não é fixo, ele é separado. Daí o valor dele é R$96 que achamos. Daí achamos mais interessante fazer colocar na cama. Além disso, observou-se que suportes existentes no mercado oferecem um projeto de design que atenda às necessidades dos usuários, enfermeiros, auxiliares. O que seria isso? Os ganchinhos, às vezes, no caso do suporte para solução que não são fixos, às vezes são divididos por, tipo, eu uso 2 pacientes, 2 camas separadas. Daí, como que é só o soro, aqui no medicamento, às vezes, os pacientes têm que ter o soro e o medicamento, né? Daí, a quantidade de gancho não dá certo, ele está voltando. E o design também, tipo, no começo do trabalho, quando fizemos esse suporte para soro, os ganchinhos foram colocados bem próximos do varão. Depois fomos informados também por uma enfermagem que não era fiável isso também, né? Daí vocês podem ver que tem um espaçamento entre o eixo e o ganchinho para pendurar o soro. Isso é muito importante. Para que não ocorra vazamento, esse tipo de coisa. Então, como o Robson havia abordado, os pinos que estavam juntando os eixos estavam soldados e foi trabalhoso para arrancá-los. Daí achamos viável colocar parafusos e porta de pressão e arranjo de pressão, que facilitaria a manutenção futura, né? Foi utilizados parafusos M8, porta de pressão e arranjo de pressão. Então, a pintura que foi usada foi essa PU. PU vem de poliuretano. Esse tipo de pintura é o mais básico que tem. Ele é geralmente utilizado, muito utilizado, desde pisos industriais, comerciais, alvenarias, funinarias, que foi o caso que a gente tratando na funinaria, paredes, materiais, equipamentos metálicos, mas é um uso bem amplo, bem geral. Então, fala um pouco da soldagem. A soldagem foi feita na oficina mesmo, pelo Clóvis e outro caso pelo Guilherme, na verdade. As partes que foram soldadas foi o eixo de trabalho, que se encontra na parte de baixo da cama, que faz a inclinação. E vocês podem ver que essa imagem está entendida, mas tem uma cavidade, a solda foi rompeu, está torto, teve que ser alinhado e soldado novamente. Aí o Clóvis fez isso. E já na segunda imagem, já ele soldado colocado antes da pintura. Essa parte é a grade, também foi soldada. Em partes foi solda de eletrodo revestido e em partes líquido. E esse é o encaixe dos suportes de soro, que também foi soldado. E essa parte, a primeira imagem, é onde fica a manivela para levantar a inclinação. Como vocês podem ver na primeira imagem, a princípio ela foi soldada só de um lado. O que aconteceu? Ela tendeu a entortar para o outro lado. O correto seria ser soldado dos dois lados, para ela ficar perpendicular. Daí foi feito isso ali na segunda imagem, antes da pintura. Agora eu posso falar alguma coisa. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre o orçamento. No caso, o que a gente gastou foi com os parafusos, que no caso a gente usou 10 parafusos M8, 10 argolas de pressão e portas de pressão. No caso ficou de R$15, mas o preço também pode variar de loja para loja. O preço estimado para a mão de obra para trocar os parafusos ficou em R$20. No caso da soldagem, a gente usou eletrodos tipo E6013 de diâmetro 2,5 mm. Cada caixa desse eletrodo
R$170. E no caso, o Clóvis passou um preço pra gente que ficou em torno de R$450 a R$500 da soldagem. Mas onde a gente pintou também a cama, o Nildo falou lá que ele cobraria em torno de R$250. Uma lata de tinta branca que foi utilizada para a pintura da cama ficou em R$50. Mas o preço da mão de obra ficou em R$150. A grade de proteção, no caso, o preço que a gente tem aqui, como o Arthur Henrique já falou, é uma que a gente achou na internet, que é para essa cama. No nosso caso, a gente cortou esse gasto de R$240 e o preço estimado que a gente calculou para alguém montar ficasse em R$10. O suporte para soro que a gente achou na internet seria um simples, que ficaria em R$96. Mas no caso, o suporte para soro ele não é fixo, como o Arthur Henrique mesmo falou. A soma dos valores, só do preço de comprar as coisas, ficaria em torno de R$571. E o preço só da mão de obra ficaria em torno de R$580. No caso, o preço total ficaria em torno de R$1.151. Nessa tabela, a gente fez a comparação. A primeira ali, que seria uma cama standard Fowler, com movimentos Fowler, semi-Fowler. É uma cama simples de 2 movimentos. No caso, a gente pegou em péssimo estado, como já foi dito, e a gente deixou um valor estimado em R$850. Aí, depois da reforma, a gente calculou um valor estimado que ficaria em torno de R$1.200, do jeito que a gente deixou ela agora. A gente comparou também com a cama, que já tem um suporte para soro fixo e tem grade lateral, que no caso seria basicamente a mesma cama. Uma nova estaria saindo em torno de R$2.445,78. No caso também a gente já pesquisou uma cama motorizada, que seria a mesma, com movimentos Fowler e semi-Fowler. No caso, ela nova seria em torno de R$3.219,05. Mas como a gente calculou o preço da cama do estado que a gente deixou, que seria R$1.200, com mais acrescentando algumas coisas, como os motores, ficou calculado em torno de R$1.910 para colocar todo o equipamento, calculando mão de obra tudo. E se fosse para vender a cama depois de ter equipado com o motor tudo, daria para vender ela em torno de R$2.350. Boa tarde. Eu vou falar um pouco do manual de operação e do manual de manutenção. Bom, o manual de operação dessa cama, ela suporta 100 kg. Sua operação é manual e com inclinação e flexionamento na cabeceira e nas pernas, sob o auxílio de eixo e manivela. Essa cama possui inclinação para apoio dos pés, que é efetuada com uma alavanca, que é puxada com uma alça e fica presa por dentro embaixo da cama. Sua locomoção é fácil e sem esforço, porque ela possui rodas. E deve ser mantida em ambientes limpos, secos e arejados para evitar a ferrugem e conservação do seu uso. Manual de manutenção. Para que essa cama possa ser durável e nosso trabalho não seja em vão, é melhor que tenha uma lubrificação correta, verificação dos elementos de fixação regularmente e passagem de ferrugem nas lojinhas ou em partes possíveis que possam ser enferrujadas. Bom, os resultados obtidos foram que, ao término desse trabalho, a gente pôde observar que todo o tempo de preparo e de análise não foi em vão, porque foram essenciais para que a gente
chegasse a esse resultado. As etapas e as imagens contidas nesse trabalho foram notáveis para a mudança ocorrida na cama hospitalar. E não sei se vocês notaram, não houve nenhuma imagem da cama pronta nos slides, por isso a gente resolveu trazer ela para mostrar para vocês. Com essa cama, o suporte traçador foi feito e a grade lateral também é inexistente. Nesse trabalho a gente pôde ver um pouco de como é planejar e desenvolver um projeto para melhorar e facilitar o dia a dia de todos. Durante a elaboração a gente vivenciou conflitos, teve discussões durante o grupo, mas a gente conseguiu terminar o trabalho a tempo e acho que foi o que a gente esperava. O ensaio para o mercado de trabalho foi o TCC, valeu a pena e a gente conseguiu manter firmes as nossas convicções. Eu creio que a gente, como técnicos, conseguiu fazer valer a pena o diploma que a gente vai receber, não pensando apenas na área da mecânica, mas integrando as áreas e facilitando o trabalho dos técnicos de enfermagem com a nossa firma. A gente dedica esse TCC ao professor Arlindo Teodoro de Souza Júnior, pois foi ele que nos orientou durante o PTCC e ajudou na escolha do projeto. Não esquecendo também dos nossos familiares e amigos aqui presentes, e não presentes também por motivo de força maior, mas que sempre estiveram ao nosso lado. Queria dedicar também ao professor Deoclésio Damasceno, que faleceu esse ano e que foi meu professor durante todo o curso. A gente agradece ao Guilherme, a Insuco, ao Clóvis, ao Marcelo e ao João que fez a pintura da câmera. Eles foram essenciais para o desenvolvimento do trabalho e conseguiram nos ajudar a pôr em prática coisas que a gente só ia deixar na teoria. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.